primeiro eu vou colocar para vocês, para que vocês ouçam essa matéria que saiu agora de manhã no Brasil, hoje. Olha só o que aconteceu com essa família brasileira. Ouça a matéria. Bateu, levou, menino brasileiro é agredido em escola de Portugal. A voz da pernambucana Maria Venâncio embarga quando fala do momento em que, na calçada da Escola Básica Manuel Coco, em Odivelas, região metropolitana de Lisboa, viu a blusa de moletom de T7, manchada de sangue. Foi quando eu me desesperei, diz a massoterapeuta ao TAB. No meio da tarde de terça-feira, 25, a coordenadora da escola pública lhe telefonou, dizendo que havia ocorrido um desentendimento entre T e a auxiliar de ensino da instituição. O menino havia levado, nas palavras dos responsáveis pela escola, uma bofetada no rosto de uma das trabalhadoras responsáveis por cuidar das crianças no horário do almoço da escola. A coordenadora dizia que estava tudo sob controle naquele momento, mas que gostaria de conversar com a mãe no dia seguinte. Há 3 anos, o menino começou a apresentar pouco desenvolvimento da fala e compreensão. Desde então, T passa por uma investigação médica que pode levar ao diagnóstico de transtorno do espectro autista, condição multifatorial de que não se conhecem as causas. Em crianças, os sinais de autismo incluem dificuldade de manter contato visual por mais de 2 segundos, não atender pelo próprio nome, ser muito preso às rotinas e não se comunicar normalmente pela fala. Apesar da dicção menos desenvolvida, T esperto e ativo. Fez questão de ir à porta de casa para cumprimentar a reportagem pelo nome. Mostrou os polvos que estava fazendo, em série, com massa de modelar. Tudo isso misturando palavras usadas em Portugal às usadas no Brasil. Naquela terça-feira, T e Maria Venâncio tiveram uma manhã completamente normal e rotineira. De bom humor, o menino perguntou se eram os 2 dias, como ele chama os finais de semana, os 2 dias em que ele fica em casa com os pais. A mãe disse que não, aquele era um dos 5 dias, quando ele precisa ir à escola. Por telefone, a coordenadora da escola não deu muitos detalhes sobre o ocorrido. Achei que a situação estava contornada e que poderia ir até a escola no dia seguinte. Mas, após desligar o telefone, tive a sensação de que algo estava errado, disse Maria. Pouco tempo depois da ligação, a massoterapeuta contatou seu ex-companheiro e pai de T, Pedro Cabral de Souza Liuzzi, e, juntos, decidiram ir à escola. A auxiliar revidou. Segundo Maria, a diretoria pediu desculpas porque havia acontecido um descontrole de uma das profissionais. Eles narraram, na hora do almoço, T estava se recusando a comer. A auxiliar tentou forçá-lo a se alimentar. A situação ficou estressante demais para o menino, que perdeu o controle emocional e chutou a trabalhadora. Ela revidou com um tapa no rosto do menino, na frente de todas as crianças. Uma das características do espectro do autismo é a seletividade alimentar. Meu filho só aceita sopa facilmente, explica a massoterapeuta. A escola saberia disso, já que T fez o jardim de infância no mesmo agrupamento escolar e é acompanhado pela mesma equipe pedagógica. Sempre aviso que, caso ele não coma no almoço, eu consigo suprir essa necessidade quando ele chega em casa. Sento com ele e fico 1 hora na mesa. Depois de ficar 1 ano a mais no jardim de infância, o garoto começou, em setembro de 2021, o 1º ano do 1º ciclo, equivalente à 1ª série do ensino fundamental. Ele está se desenvolvendo pedagogicamente super bem e vinha em uma fase muito boa, sem grandes crises de descontrole emocional, fala a mãe.
Ironicamente, Maria Venâncio decidiu mudar para Portugal por acreditar que seu filho seria mais bem tratado no país. Ela morava no Rio de Janeiro, RJ, no bairro de Rio Comprido, com o ex-companheiro Pedro Cabral de Souza Liuzzi, e a filha mais velha Nina, 19, quando o menino começou a fazer psicoterapia. Na mesma época, em 2019, surgiu a ideia de trocar a capital carioca pela região metropolitana de Lisboa. Na nossa cabeça, no Brasil seria tudo mais difícil, o sistema de ensino público é muito precário e teríamos de pagar uma escola privada para o ter. Também tinha a questão da saúde, tínhamos de pagar um plano de saúde que, para atender a todas as necessidades de ter, ficava muito caro. Decidimos vir para cá porque achamos que seria melhor por acreditarmos que a escola pública seria mais inclusiva, além do sistema de saúde público ser mais eficiente, afirma a massoterapeuta. Porém, naquela reunião, Pedro e Maria estavam muito longe de sentirem que seu filho estava sendo respeitado. Eles disseram que a auxiliar já havia sido advertida e transferida para outra escola. Isso aumentou a minha revolta. Aquela mulher agrediu uma criança, ela não deveria estar em contato com outras, narra a brasileira. Após a diretoria terminar o relato, Maria disse que gostaria de registrar uma ocorrência para a Polícia de Segurança Pública. Bateu, levou. Por volta das 17h40, a polícia já havia recolhido os relatos. T foi levado até eles para ir embora com os pais. O rosto não tinha marcas. Por causa do frio, a criança usava uma blusa pesada por cima do moletom com o qual passou o dia. Na calçada da escola, uma outra mãe abordou Maria, perguntando se a família estava ali por causa da bofetada. A massoterapeuta ficou espantada em como as notícias rodam por Odivelas. A outra mãe comentou, no entanto, que o filho, que estava no refeitório junto com T, tinha chegado em casa muito assustado porque, após o tapa, o menino havia sangrado muito pelo nariz. Foi levado para fora e depois voltou limpo, narra. Os pais de Larão. Ninguém havia mencionado que T havia sangrado. Maria e Pedro checaram a roupa do garoto. Ao tirarem a blusa pesada, encontraram um moletom roxo de T com manchas de sangue na manga e perto da gola. Fizeram fotos e vídeos do menino ainda vestido com a roupa manchada. O material foi reunido em um e-mail e enviado para a diretoria da escola. Maria Venâncio decidiu, então, expor a situação nas redes sociais. A história viralizou entre a comunidade brasileira em Portugal e a massoterapeuta começou a receber relatos de outras mães cujos filhos levaram tapas e beliscões de profissionais escolares por não estudarem direito ou por não comerem nas refeições. Quando a criança relatou para a mãe, ela usou a seguinte frase, com a R é assim, bateu, levou, diz a massoterapeuta. Se um menino de 8 anos falou assim, não é a primeira vez que ele vê essa cena. Pode não ter sido nessa gravidade, mas com certeza deve ter acontecido anteriormente. No dia seguinte, a coordenadora voltou a receber a brasileira. A responsável alegou que não sabia que T havia sangrado. Quando recebeu o e-mail, ela teria chamado as profissionais e elas confirmaram que houve sangramento, mas que, como limparam, não sentiram necessidade de comunicar, diz Maria. Não repassaram isso como se fosse algo muito normal, uma criança sangrar após levar um tapa de um adulto. Para mim, um crime aconteceu e a cena foi alterada. A reportagem conversou com Luísa Asterisco, uma das mães que publicaram relatos na comunidade online de brasileiros em Portugal. Ela conta que morava em Sintra, área metropolitana de Lisboa, com o marido e a filha de 6 anos.
Quando a menina entrou na escola, em setembro de 2020, começou a perceber que a criança chegava triste e, em um certo momento, puxou conversa. Ela me contou que a tia a forçava a tomar a refeição, muitas vezes quente. Minha filha chegava em casa com a boca machucada. Além da alimentação forçada, a criança sofria bullying de outras crianças, aparecia com ferimentos e, em um caso mais extremo, teve a cabeça enfiada em um vaso sanitário. Os outros alunos a chamavam de a brasileira. E as auxiliares pareciam proteger as crianças portuguesas. Meu mundo caiu. Fiquei em depressão, não conseguia mais trabalhar. Por isso, decidi voltar para o Brasil, narra. A família retornou para Jacaraípe, ES, em abril de 2021. O sistema tem que se corrigir. Suzana Santos, vereadora da Educação da Câmara Municipal de Odivelas, diz que a situação com T aconteceu por causa da pandemia de Covid-19. Em Portugal, auxiliares escolares são funcionários diretos da Câmara Municipal, e respondem diretamente ao órgão. As pessoas que costumavam estar com o aluno não estavam no dia. No autismo, a alteração das rotinas pode causar esse tipo de estresse emocional, afirmou a vereadora, em entrevista por telefone. De acordo com Suzana Santos, a auxiliar educacional também foi atendida pelo hospital após a situação. Questionada sobre a razão do atendimento, a vereadora não soube explicar. Vamos receber um relatório do Seguro-Saúde ainda essa semana, afirma. A auxiliar não teria sido, ainda, transferida para outra unidade educacional, mas estaria afastada por atestado médico. Queremos dar uma garantia, temos 3.000 alunos estrangeiros e muito orgulho em tê-los conosco. Queremos tranquilizar a comunidade brasileira, suprir as dificuldades naturais e garantir que o que aconteceu nada tem a ver com a nacionalidade do menino, disse a vereadora. Suzana Santos afirmou, também, que o caso está sendo investigado pelo agrupamento escolar em um processo disciplinar e administrativo. Compreendo completamente que a família esteja em sofrimento, indignada. Serão tomadas todas as medidas que sejam adequadas e necessárias. Na quarta-feira, 2, o Jornal Público reportou que a funcionária fora suspensa após a agressão. Maria Venâncio rechaça o comunicado da vereadora. Meu filho nunca teve uma auxiliar exclusiva. Ruth conhecia o T e sabia da rotina dele, diz a brasileira, que oficializou a queixa-crime na esquadra da Polícia de Segurança Pública. Ela vai acionar advogados e entrar com processo civil, criminal e administrativo. O Estado tem que se responsabilizar, fala a brasileira. Mesmo com o ocorrido, no entanto, ela não vai tirar o filho da escola Manuel Coco. Ele é uma criança que precisa de vínculos e raízes emocionais. O problema não é o meu filho, é o sistema que tem que se corrigir. Mas um crime aconteceu dentro do ambiente escolar e eu quero justiça. Haja paciência, gente. Haja paciência para essa situação. E é isso que eu falo que as pessoas não entendem. É isso que eu tenho aqui falado nos vídeos e as pessoas não querem ouvir. Porque o brasileiro não quer saber da realidade. Por isso que acontece esse tipo de situação, como aconteceu com essa criança. Cara, essa situação, ela já é uma situação que já vem acontecendo há muito tempo em Portugal. Já existem vários casos, vários relatos, várias situações envolvendo crianças brasileiras que sofrem assédio, que sofrem bullying, que sofrem xenofobia dentro das escolas em Portugal. Ok, gente? Isso não tá certo, isso é um absurdo. Nós estamos falando de crianças e principalmente de uma criança autista, que merece um cuidado muito maior do que as outras crianças.
crianças, sabe? Agora, por que esse tipo de situação ainda continua acontecendo aqui em Portugal? Até quando as autoridades de Portugal não vão entender que esse tipo de problema é constante dentro das escolas aqui? Isso é uma coisa, gente, que não tem cabimento. É uma situação que não tem explicação. Quer dizer, a pessoa sai de lá do Brasil para poder trazer as crianças aqui para Portugal, acreditando que vai dar, né, uma educação melhor para o seu filho, que vai ter, né, um tratamento melhor do que lá no Brasil, e chega aqui e acaba sendo pior, porque a partir do momento que a criança é tratada dessa forma, né, a professora simplesmente chega, bate na criança e fica por isso mesmo, porque ela não foi presa, ela não foi processada, né, ela foi transferida, enquanto a criança vai carregar esse trauma pro resto da vida, porque além de apanhar na frente de todos os amiguinhos, né, a situação fica por isso mesmo. Sinceramente, eu acho isso um absurdo. Eu espero que as autoridades de Portugal revejam essa situação, porque isso não tá certo, tá? Isso é um absurdo, sabe? Eu espero que essa família consiga, na justiça, resolver essa situação. É lamentável essa situação. E isso, pra você que tá morando no Brasil, abra seu olho, porque vocês não buscam informações de Portugal. Vocês só ficam olhando vídeo de comida, vídeo de casa, vídeo de não sei o que, e vocês não olham a realidade. Saiba que se você tem filho e trazer seu filho para cá, para Portugal, ainda muitas escolas estão fazendo isso com os brasileiros aqui. Eu não estou falando mal de Portugal, estou falando uma realidade, porque isso não é a primeira vez que acontece, isso vem acontecendo em várias escolas, gente. Então, assim, até quando? Até quando isso vai acontecer? Nada justifica. Ficam usando, sabe, a nacionalidade para poder menosprezar uma criança ou um aluno, seja na faculdade, seja nas escolas de primeiro e segundo grau, seja nas escolas infantis, sabe? Isso é um absurdo, gente. A gente sabe que tem vários casos aí de perseguição contra brasileiro aqui em Portugal. Como é que pode uma comunidade tão grande que existe aqui em Portugal, né? Vários brasileiros que vivem em Portugal, né? E acontecer isso? O que adianta Portugal ter uma das melhores educações do mundo, né? Como diz aí, e fazer esse tipo de situação com as pessoas? Discriminar as nacionalidades, aí vão dizer, ah, mas não foi isso, não é isso, como falou na reportagem. Só que a gente sabe que tem vários casos, não é um caso só, né? Muitas mães ficam caladas e não falam nada porque tem medo que de repente não tá legalizado aqui em Portugal, ou porque de repente tem medo de falar e a repercussão ser negativa, né? Porque é isso, gente. As pessoas não querem saber da realidade. Então depois vocês não reclamem, porque infelizmente não justifica. Eu acho que não justifica. Só que você tem que saber que se você colocar o seu filho aqui na escola, dependendo da escola, infelizmente pode e vai acontecer esse tipo de situação, porque não é a primeira vez e não será a última, porque a prova tá aí. Como é que pode uma professora bater numa criança autista e não acontecer nada com ela? Ela só simplesmente ser transferida, né? E aí a criança que apanhou vai ficar com trauma, a família vai ficar com trauma dessa situação, não vai confiar mais em escola nenhuma aqui em Portugal, e é isso. Essa é a realidade do imigrante brasileiro aqui em Portugal. Até já.